Olá, eu sou a Anésia Lima, sua professora de arte, tá? E a gente vai começar os assuntos da unidade, ok? Do segundo ano do ensino médio do Eren Santa Ana, ok? Vamos lá. E são os assuntos, tá? Dessa segunda unidade, a gente trabalha a arte na Idade Moderna, ok? É um período histórico, tá, pessoal? Lembrem disso, que a história é dividida em períodos, tá? E a gente já está no período da Idade Moderna. É massa. Olha lá, sou eu, meu avatar, bem bonitinho, e professora Nézia Lima. Seguinte, quais são os conteúdos que a gente vai trabalhar, tá? Nesse momento da arte moderna. Deixa eu só voltar isso aqui. Que é o seguinte, a gente tem que entender, né, que esse período da Idade Moderna, ele vai começar, assim, é aproximado, tá? Porque a gente trabalhando com datas e tudo é muito no aproximado. A partir do século XV, tá? E vai até o século XIX. E o eixo, tá? É a Europa. Beleza? Então, só para localizar vocês no tempo e no espaço. Estamos falando do século XV ao século XIX e estamos falando de Europa. Quais são os conteúdos, os assuntos que a gente vai trabalhar? Renascimento italiano, que é o da aula de hoje, tá? A gente vai trabalhar também barroco italiano. Vale salientar que todos esses movimentos eles vão expandir, tá, para a Europa como um todo. Aí você vai ter renascimento na França, renascimento em Portugal, tá? Você vai ter barroco no Brasil, sendo que eu tô trabalhando italiano porque é como se fosse a origem, entende? Como se fosse onde surge essa ideia de movimento e a partir daí vai se expandir para outros lugares, tá? A gente vai trabalhar também o neoclassicismo. E esses três movimentos, Renascimento, Barroco e Neoclassicismo, a gente chama de arte tradicional ou arte acadêmica, ou arte da tradição. São os três movimentos que vão, basicamente, criar, tá? Cunhar na nossa mente, na nossa história, o que é arte. Então, até hoje, muitas pessoas ainda defendem e definem que obras de arte seguem os parâmetros que o Renascimento criou e o que o neoclassicismo firmou. Entende? Porque é no neoclassicismo que surgem as escolas de belas artes, tá? De forma oficial, as academias de belas artes. Então, esses três movimentos eles ficam nesse conjuntinho, tá? Que a gente chama de arte da tradição, arte tradicional, arte acadêmica. E os outros dois movimentos, eles vão ser movimentos que vão começar uma ruptura indo para o final do século XIX, início do XX, que o nome vai aparecer, tá? Mas é outra coisa, vai ser a arte moderna. Não confundam, tá? A gente está no período histórico chamado Idade Moderna, tá? Mas existe um movimento da arte que vai ser chamado arte moderna, que vai ser outra coisa. É outra coisa, tá completamente diferente, tá? E esses movimentos que, como o romantismo e o realismo, são movimentos que vão começar a criar uma certa ruptura com os que vieram antes, tá? Com o Renascimento, Barroco e o Neoclassicismo, mesmo ainda tendo umas referências muito fortes, mesmo ainda eles seguindo alguns padrões, tá? Mas eles começam a ser esse início de ruptura do que vai ser a arte moderna que a gente vai trabalhar no terceiro ano, ok? Começando o Renascimento na Itália, tá? Bem legal. Uhul. Assim, Vamos lá? Primeira coisa, localizar, tá, vocês de forma histórica e cultural. O Renascimento, ele não é só um movimento artístico, tá? Ele vai ser um movimento muito difundido em várias áreas, tá? Ele é comumente, de certa forma, aplicado à civilização europeia, tá? Aqui está entre 1300, quer dizer, século XIV, até século XVII, porque, como eu falei para vocês, é questão de data. Então, o Renascimento, como movimento cultural, ele começa e ele é dividido em três partes: 300, 400 e 500. Sendo que a gente vai trabalhar aqui ele mais na parte da arte mais, tipo assim, propriamente dita e a eclosão mais forte dele, tá? Mas o Renascimento tem toda essa relação histórica e cultural, tá? Porque a ideia do Renascimento, esse nome Renascimento, quer dizer renascer, reviver, resgatar a arte, tá? A cultura,
greco-romana, a cultura que foi criada pelas civilizações gregas e civilização romana. Aquela cultura, tá, de uma mimese buscando uma idealização, tá? E todo um cuidado e uma pesquisa na construção dos corpos e das esculturas, das pinturas. E esse resgate, essa herança, tá, que a gente vai chamar de herança clássica, vai ser o que vai ser utilizado no Renascimento, que vai aparecer em várias áreas, tá, pessoal? A gente vai trabalhar aqui a pintura e a escultura de forma mais ativa, mas vai aparecer na literatura. E o Renascimento também, ele vai ser muito importante para a filosofia e para a ciência, tá? Então, quando a gente fala dos artistas renascentistas, eles não são só pintores e escultores, eles são filósofos, eles são cientistas, tá? E toda essa ideia do Renascimento, tá? Tem o conceito do humanismo por trás, que é essa ideia da valorização do homem, tá? De você observar o corpo humano e valorizá-lo. Então, inclusive, as próprias divindades, tanto mitológicas greco-romanas, tanto mitológicas cristãs, né? Que estão presentes no livro sagrado, que é a Bíblia, eles vão aparecer de uma forma muito humanizada. Então, essa valorização, esse humanismo, que é um conceito muito forte, tá, do Renascimento, beleza? E é o que vai entrar de encontro com o que era da Idade Média, essa ideia de uma coisa muito mais ligada ao sobrenatural. Não, no Renascimento, eles vão buscar um resgate humano, tá, desses personagens, tanto da mitologia greco-romana quanto da mitologia cristã, tá? Então, quais são as características gerais do Renascimento? Primeira coisa, racionalidade. Você está falando de um movimento que vai ser extremamente intelectualizado, tá? Que não vai ser só pintura e escultura, mas ele vai estar também embanhado pela literatura e a literatura acadêmica, muitas vezes, né? A ciência está, de certa forma, ganhando muita força aí. Então, a ideia do racional é muito forte. E também o racional, por ser uma característica humana. Se a gente está valorizando esse ser humano, então a gente está valorizando o racional, ok? A gente tem a ideia de o ser humano é ser digno. Então, quando eu represento um personagem humano, eu represento toda essa dignidade do ser humano, tá? Porque na mitologia hebraica, né, cristã hebraica, nós somos feitos à imagem de Deus. Então, se Deus é similar ao ser humano, então o ser humano tem uma dignidade. Então, tem tudo isso colocado. Ideal humanista, que a gente falou, né? Essa ideia da valorização do homem. Rigor científico, toda uma pesquisa na composição, tá? Da escultura e da pintura, um pensamento para que esse corpo humano seja mais próximo de um ideal, mas de um ideal realista, de um ideal científico, tá? E, claro, a reutilização, o resgate das artes, né, greco-romanas. Greco quer dizer Grécia, romana de Roma, tá? Então, quando a gente fala greco-romana, como se falasse sobre a cultura clássica. Seguindo, a pintura, quais são as características? Primeira coisa da pintura importante é que tem a perspectiva. Como assim? A figura Vou ler os textinhos para ver se vocês compreendem direitinho. Vê só. De figura do desenho ou na pintura, tá? Como a gente faz? Diversas distâncias e proporções têm entre si e entre os objetos vistos uma distância, segundo os princípios da matemática e da geometria. Para vocês entenderem esse textinho é o seguinte. Vocês estão me vendo aqui, certo? Nessa parte dessa câmera. Eu estou próxima de vocês a partir da câmera. Então, eu estou gigante, certo? Eu estou grande, eu estou mais visível. Atrás de mim tem um cenário, que é o cenário da minha casa, onde tem uma estante, tem uma impressora, tem uma mesa, tem um objeto artístico ali. Vocês olhando para lá, percebem que eles estão bem pequenos, porque eles estão distantes de mim. Então, na pintura, no desenho, quando eu quero mostrar essa relação de distância entre os objetos pintados, entre o ser humano que está no primeiro plano e os objetos que estão no segundo plano, eu crio essa ideia de distância. Isso é totalmente matemático, tá, pessoal? Então, eles conseguem fazer essa relação na pintura, onde eu observo as figuras que estão mais próximas do espectador, que a gente chama no primeiro plano,
E as figuras que estão mais distantes do espectador, menores. Então, a perspectiva é uma técnica que vai ficar muito forte no Renascimento e ela vai ter essa característica. Isso é tudo geometria, tá, crianças? Tudo é geometria. O uso do claro e do escuro. É o seguinte, algumas áreas que a gente tem no rosto, né? Porque a linha ela não existe, certo? Então, a ideia do claro e escuro na pintura, como é que eles vão fazer? A partir, tá, de partes mais luminosas e menos luminosas, eles criam essas sombras. Então, eles vão criar sombras, tá, de claro e escuro, para vocês conseguirem, de certa forma, na pintura, identificar, tá? Onde é a bochecha, onde é o queixo, e não tem uma linha mostrando. É sombreamento, tá? Para dar essa sugestão de volume nos corpos. Realismo, então, a ideia tá de fazer o homem mais próximo da realidade, tá? E, inclusive, eu acho muito bonito esse texto, ó. Os artistas do Renascimento não veem mais o homem como simples observador do mundo que expressa a grandeza de Deus, mas como a expressão mais grandiosa do próprio Deus, aquela ideia, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, entende? E o mundo é pensado como uma realidade a ser compreendida cientificamente, e não somente, tá? Não apenas admirada. Então é aquela coisa, o mundo é criado por Deus, então ele tem que ser pensado, não só admirado. Eu acho muito massa esse pensamento renascentista. A pintura tá características, vamos lá. Inicia-se o uso da tela e da tinta a óleo. Isso é importante por quê, crianças? Porque é o seguinte, as pinturas eram sempre associadas a um elemento arquitetônico ou a um elemento usual. Como assim? Claro, tirando as pinturas rupestres, né, que eram feitas nas cavernas. Mas quando a gente pensa em pintura, a gente sempre pensa a pintura mural, né? A gente viu isso em Roma, viu isso na Grécia, viu isso na Idade Média. E a gente pensa também a pintura em objetos, né? Por exemplo, um vaso cerâmica pintado, uma estátua colorida pintada. Então, a pintura sempre está associada a algum objeto. Agora, ou uma parede, ou uma arquitetura. Agora a gente consegue ter a pintura livre. Let it go. Né? Como assim? A pintura solta, dissociada de qualquer outro elemento. Então, a tela vai ter essa capacidade, esse desprendimento que a pintura vai ter, de eu poder fazer uma pintura e ser simplesmente um quadro, só uma pintura. Entende? Então, a tela vai ser um revolucionário desse período renascentista. E a tinta a óleo que vai dar uma característica muito mais maleável para a produção, tá, dessas obras, buscando esse realismo. Ok. E tanto a pintura quanto a escultura, que antes pareciam quase exclusivamente como detalhes de obras arquitetônicas, percebe? Tornam-se manifestações independentes. É isso que eu falei para vocês. E outra coisa, surge a ideia do estilo pessoal do artista. Como assim? Você vai olhar uma obra e você vai dizer, pertence a fulano, pertence a cicrano. Você identifica de quem é o artista. Então, a ideia, tá, da liberdade, do individualismo nas obras. Isso é legal. Aí a gente começa a ver alguns quadros, tá? Esse aqui tem com a referência à mitologia greco-romana, que é o Nascimento de Vênus. É um quadro do Botticelli, tá? Onde você vê uma representação, tá, de um mito greco-romano, que Vênus é a Afrodite greca, tá? Onde é descrito, tá, o nascimento dela, veio do mar e tal, tem toda uma relação. E ela é recebida pela primavera aqui. Pela primavera. Ela nasce numa concha. E o deus Éfero, né, o deus do vento, sopra ela para chegar no continente e ser recebida pela primavera, porque a Afrodite nasceu nua, né? Então a primavera a recebe. Se você observar, é um dos quadros mais conhecidos, tá, do período renascentista, pela beleza da Vênus retratada pelo Botticelli. E que ela realmente parece que foi retirada de uma escultura clássica, a composição dessa personagem. Tá? Então, toda a questão temática, mitológica, tá? Da arte, do pensamento greco-romano e toda essa composição da obra
É massa. Ah, tem outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que é a seguinte. Quando você vê uma obra renascentista, você percebe que ela é organizada dessa maneira. Você, quando pensa em uma obra greco-romana, eles sempre buscam a concepção de equilíbrio, tá? Quando você vê, né, é tudo muito equilibrado, muito um do ladinho do outro. Então você vê que a própria composição do Botticelli segue essa ideia. Como assim? Se você observar, o quadro é dividido em três pedaços, né? Como se fosse três colunas. A coluna do centro, que é a Vênus, a coluna dessa lateral, que é a Primavera, e aqui Éfero e sua esposa, amante, né, do outro lado. Então você percebe que tem uma composição em linha, né? Isso é massa. Então isso é uma característica também de obras renascentistas, tá, pessoal? Além da própria temática. Vamos para mais uma. Essa aqui é a criação de Adão de Michelangelo. Michelangelo é um dos principais artistas do Renascimento, tá? Ele, tipo assim, é um dos mais conhecidos. E a criação de Adão é um fragmento, tá? Não é a pintura toda, é um pedaço, tá? Da pintura que fica no teto de uma capela, tá? A Capela Sistina, lá do Vaticano. Então, ela é um fragmento. Sendo como ela ficou muito viralizada, ela ficou muito conhecida, a gente sempre traz ela. Mas ela é só um pedacinho, tá? Porque o Michelangelo fez praticamente a origem. Ele faz o Gênesis quase todo, tá? No teto, se eu não me engano. E esse é só um pedacinho, que é a criação de Adão. Onde você vê, percebe também que é organizado em planos. A gente tem o Adão de um lado e Deus do outro. Percebe que tá como se fosse paralelo as coisas? Então é o seguinte, a gente vê o Adão aqui, né, no ato da criação, no momento da criação, e aqui é a figura de Deus, tá? Que você observando assim, você olhando, meu Deus, parece um Zeus, né? Pela composição da forma, pela questão da organização anatômica do personagem. Aí você olha para esse Deus, que é o Deus cristão, né? Porque está dentro de uma igreja cristã, mas você logo associa com a divindade greco-romana pela questão da imagem, tá? Do imagético, da construção da imagem do personagem. E, inclusive, tem novas teorias que estão defendendo, tá? Porque cada coisa sobre a história da arte vai sendo descoberto e vai sendo acrescentado, tá? Que tem muita coisa nova que aparece, então a gente sempre se atualiza. Que coloca, tá? Aqui a gente vê anjos, né? Vê pessoas, vê seres celestiais que estão segurando Deus. Sendo que se você observar, inclusive isso é muito massa, essa composição lá atrás, né, de Deus, que parece um tecido, né? Lembra um cérebro humano. Então, como se Deus, além de criar a figura do ser humano, ele também abençoa ou coloca, né, a racionalidade no ser humano, que é um presente também divino, né? Nessa hora de criar o ser humano, não só cria o corpo, mas também cria a racionalidade do humano, né, do Adão, né, como ser humano. E sim, o Adão está em uma igreja. Teto da igreja, um personagem pelado. Sim, mas se você observar, a genitália do Adão, ela é bem pequenininha. E aí tem várias teorias que dizem, né? E uma delas que explica que o próprio Michelangelo defende, né? Que como Adão tinha acabado de ser criado e Adão era inocente, a genitália do Adão, né, era similar do tamanho de um bebê. Então por isso que ela tem esse tamanho. Ela é pequenininha, porque ele acabou de nascer, né? Sendo que ele nasce como já adulto, já grande, então mas a genitália dele é pequenininha porque ele é inocente. A gente acredita nessa teoria até agora. Até agora. Ok? Então vamos lá. Outro quadro muito famoso, né? Tipo assim, aquela é uma pintura mural, tá? Essa aqui é uma tela, tá? Tela pintada a óleo do nosso querido Leonardo da Vinci, tá? Que é a Mona Lisa, que é um dos quadros mais famosos do mundo, tá? Tipo assim, se não o mais famoso do mundo, né? Aí tem outros quadros bem famosos, tá? Mas esse é muito conhecido no Ocidente e no Oriente. E é um quadro bem pequeno.
Ele tem 77 centímetros por 53 centímetros, então ele é 77 é um pouco mais que 2 réguas dessa verdinha que vocês têm. E essa réguinha aqui que vocês têm tem 30 centímetros. Então, bota 2 réguas dessa, uma em cima da outra, né? Mais uns 7 centímetros. E pega uma régua dessa e bota mais 20 centímetros para cá. Não é um quadro gigante, não, tá? É um quadro pequenininho, é um quadro mediano pela proporção dele. Mas é pequenininho, mas danadinho, porque ele ficou famoso, tá? Na história da arte. Inclusive o Leonardo, ele utiliza aquela concepção da perspectiva do claro e escuro. Várias técnicas que a gente falou aqui nessa aula, o Leonardo utiliza aqui. A ideia do claro e escuro. Você percebe que não tem linha no rosto da Mona Lisa, né? Meu Deus, cadê o mouse? Tá aqui. Não tem linha no rosto da Mona Lisa. Você vê que o queixo dela, né? Essa ideia de volume do queixo, das bochechas, do olhar. Isso é feito usando a técnica do esfumato, que é a técnica do claro e escuro. Né? Também você pode chamar do esfumato, tá? A ideia de esfumar. Que as meninas gostam de fazer o olho esfumato, né? Aquela transição de um mais claro para mais escuro, né? Na sombra, vai ficar bonita. Pronto, o Leonardo da Vinci já usava nas pinturas. Aqui a gente vê a técnica da perspectiva, tá? Que a gente vê a Mona Lisa no primeiro plano. E no segundo plano a paisagem. Você vê quanto mais distante da personagem, né, do primeiro plano, mais longe as coisas estão. Então essa é a perspectiva usada, tá? E essa é a ideia do realismo. Você olha para essa pintura e parece que a Mona Lisa vai piscar para a gente a qualquer momento. Né? Inclusive, qualquer momento, qualquer lugar que você esteja e você olha para a Mona Lisa, parece que ela está olhando para você. Agora eu estou percebendo que alguns de vocês estão se deslocando, né, de um canto para outro, né, para ver se isso acontece, e percebe que ela está realmente olhando para vocês. Isso é uma técnica, tá? Usando a matemática, claro, onde o ponto de fuga da Mona Lisa se encontra no eixo do olhar. Então, praticamente, que é uma técnica também utilizada para a questão da perspectiva, você vê que tem a linha do horizonte aqui, que basicamente, tá, bate no olhar da Mona Lisa. Aqui tá mais para baixo, mas a linha do horizonte que você pega aqui, ó, por aqui, ó, você pega e segue uma linha, tá basicamente aqui, ó, né? No centro. Então, o quadro, basicamente, ele sai daí. A linha, cria-se uma linha daqui, que vem pra cá, uma linha que vem pra cá, uma linha. Tem toda uma organização geométrica, que inclusive vocês depois podem encontrar na internet, né? Da análise geométrica do quadro. Tem um triângulo que faz, acho que o triângulo daqui pra cá, que faz um triângulo aqui. Basicamente, o ponto de fuga vem daqui. Então, todo o quadro, ele inicia daí. Então, parece que quando a gente olha para o quadro está olhando para a gente. Inclusive, é uma própria ideia do Da Vinci, né, dele colocar para a gente como se o quadro também nos observasse. Né? A gente observa o quadro, a gente é espectador do quadro, mas o quadro também é espectador de nós. Isso é massa. Isso aqui já é acho que é um painel, tá? É uma pintura feita em parede. Ah, mas não surgiu a tela, eles vão fazer em parede ainda. Minha gente, tem gente que usa ainda cavalo e carroça, tá? Hoje. Então, claro que os artistas ainda vão continuar pintando nas paredes, minha gente. Pelo amor de Deus, né? Então, ainda vão ter... Inclusive, a Santa Ceia do Leonardo da Vinci é uma pintura em parede, tá? É um afresco que a gente chama. Porque tem uma técnica específica, tá? Essa aqui é a Escola de Atenas, tá? Bem grande, você pode perceber 5 metros, tá, de altura, por 7,7 metros de comprimento, né? É bem grandão. E a Escola de Atenas é o que o Rafael, que é um outro artista renascentista, vai trazer pra gente, é a composição de vários pensadores, filósofos clássicos, tá? Inclusive tem, e até da Roma, acho que da Idade Média também tem uma galera aqui. Inclusive os mais conhecidos, tá? Estão no centro da obra, que é o Platão e o Aristóteles, eles estão aqui.
o Platão, tá? Que é o mais velho. Inclusive, a fisionomia do Platão foi inspirada em Leonardo. Tipo assim, o Rafael, ele usou a imagem do Leonardo, o rosto do Leonardo, para representar o Platão nessa pintura. Eu acho massa. Tipo assim, como era Leonardo da Vinci. Olha aí. Entende? Ele tá como Platão aqui. E aqui do lado tem a personagem que é o Aristóteles, que é um outro filósofo grego. Inclusive aquela ideia, né, da filosofia de ambos colocadas aqui na obra. O Platão apontando para o céu, porque é aquele conceito do mundo das ideias, né? E o Aristóteles apontando para a Terra. Inclusive, acho que ele está segurando o livro da Ética, se eu não me engano. Eu não consigo ver aqui agora, porque está muito longe. Mas apontando para a Terra, não, as coisas são vistas pela matéria. Então, aquela ideia do idealismo e do racionalismo científico. Então, tem essa composição, que é a base da nossa filosofia, tá? Que é a filosofia que tem origem grega. E uma curiosidade para vocês, tá? A gente, aqui do lado, tá? Pra cá, tem o rostinho bem sutil, bem pequenininho, que é o Rafael. É o artista do quadro. Rafael, ele faz seu autorretrato aqui de forma discreta na obra. Eu acho fantástica, né? Além dos personagens, né, que ele representa, inclusive inspirando-se em pessoas da época, tá? Para fazer alguns personagens. E toda a composição de cenário, esses carros horríveis. Toda a composição de cenário, né? Que inclusive a Escola de Atenas tem esse nome. Ele se coloca na obra. Eu acho muito legal isso. E para eu terminar a parte da escultura, tá? Donatello, tá? Vai ser um grande escultor, ok? Michelangelo também. Então a gente vai encontrar muitas obras de Donatello, mas as de Michelangelo são as mais conhecidas e são as mais importantes, como Moisés, o Davi e a Pietà, tá? Que a gente tem as características, né, dessa escultura: a profundidade e a perspectiva, que a gente já encontrava na pintura, a proporção da figura humana mantendo uma relação com a realidade, tá? Mas tem algumas coisas que eu preciso falar para vocês em algumas esculturas. E a ideia do estudo do corpo humano e do caráter humano, entende? Então, tudo isso vai ser colocado nessa escultura, principalmente nas esculturas que a gente vai ver aqui como exemplo, que são as esculturas do Michelangelo. E ele realmente buscava representar o homem tal como era na realidade, entende? Ele busca esse realismo do corpo humano. Primeira escultura do Donatello, tá? Pra gente poder conhecer. A escultura do Donatello. Esse, se eu não me engano, é o Baco. Não, Davi. Isso. Deixa eu voltar só pra gente conversar sobre os dois. São duas esculturas, tá? Do Donatello. Se eu não me engano, esse aqui parece que é o Davi. Se eu não me engano. Então você vê que tem toda uma organização. Essa é toda uma busca por uma realidade corporal. O Donatello busca isso. E você vê, né, que inclusive um momento Caras da história da arte, né? Um momento, quem não conhece Caras, era a revista de fofoca do meu período de adolescente. Muitas das esculturas e das pinturas, os artistas eles utilizavam pessoas do cotidiano, do seu convívio, para se inspirar. E acredita-se que tinha sido um dos companheiros de ateliê do Donatello para servir de molde aqui, tá? Então você vê, tem uma escultura metálica e uma escultura de mármore, tá? Do Donatello. Mas Michelangelo, que é o nosso principal aqui para a gente poder conversar, esse aqui é o Davi de Michelangelo, agora sim tá certo, Davi de Michelangelo. Onde você vê todo um pensamento de uma composição, tá? De uma escultura. Onde o Davi, ele representa segurando a pedra no momento em que ele vai fazer aquele ato, né, bíblico, que é jogar a pedra no Golias, tá? Então tem essa perna tá mais relaxada, essa tá mais contraída, as feições dele estão mais sérias, estão mais assim, a testa tá enrugada, ele tá pensando, né, como é que vai fazer. Outra escultura do Michelangelo, que eu digo, é o Zeus, mas não é Zeus, né? Como vocês sabem, já essa relação, vocês olham. Esse aqui é o Moisés, tá? De Michelangelo também. Quando você olha para essas esculturas, você parece que está vendo, né, personagens da mitologia greco-romana, né? Um Hércules e um Zeus, mas
São personagens bíblicos, para vocês verem esse caráter humanista que tinha nas obras. Para finalizar, uma das obras maravilhosas dele, que é Pietà, onde você vê esse momento, né, que a Maria, né, tem o seu filho. E essa é uma figura bem emblemática, tá, da nossa história da arte, porque eu falei para vocês que existe uma questão da característica da proporcionalidade humana, né, e tentar respeitar isso. E essa é uma das esculturas que praticamente não seguem essa ideia, porque o Michelangelo ele teve uma licença poética aqui na hora de fazer a escultura. Como assim? A Pietà, para quem não conhece, né, a história bíblica, é a figura da Maria, né, como eu falei para vocês, a Maria segurando seu filho morto nos braços. É aquele momento que, após a crucificação, Jesus é retirado da cruz, né? Todo mundo sabe disso, eu acho que a maioria de vocês sabem. E a mãe, né, a mãe dele o recebe e coloca nos braços. É um símbolo clássico, tá, da nossa cultura. Não só da nossa cultura, mas em várias outras existe essa imagem da mãe com o filho morto nos braços. Essa é a nossa, porque somos ocidentais e cristãos. A maioria. Então, é o seguinte. Existe a figura do Jesus, né, morto aqui nos braços da Maria, sendo que se você observar, em questão lógica corporal, a figura do homem deveria ser, a figura do homem representado, que é o Jesus, deveria ser maior do que a figura da mulher, né, pela lógica corporal. Sendo que a figura da Maria aqui, ela está feita de forma quase que colossal. Ela está muito grande. Não só pela questão da vestimenta, que você vê que é uma vestimenta muito alargada, mas ela tem essa composição triangular. Lembrem da questão de geometrização da obra. Mas o próprio tamanho dela está muito maior do que o tamanho da figura do Jesus. Tipo assim, ela está muito colossal, ela está gigante, né? E ela segura o Jesus de uma forma muito sutil, muito, tipo assim, ela não tá segurando ele com muita força, né? Ela segura como se ela tivesse, tipo assim, né? Tá tranquilo segurar ele, não tá aquela coisa pesada. E a própria serenidade, isso é uma coisa muito importante, tá? Porque quando a gente for ver o próximo assunto, que você já tem vão ter essa videoaula, você percebe que tem uma serenidade no olhar da Pietà, da Maria. Ela tá serena, ela tá tranquila, ela tá em equilíbrio, ela tá assim, né, olhando para baixo, aparenta tristeza, né, mas tá muito mais próxima do neutro do que de um sentimento mais dramático, né? Então, isso é muito importante a gente perceber. Inclusive, ela segura o filho, né, com um braço só, porque o outro está assim, está com a mão assim. É como se ela segurasse, ele tem uma análise que diz isso, tá, pessoal? Ela segura o filho aqui e ela está começando assim. Como Jesus morreu por um conceito idealista, né, aquela ideia que ele era filho de Deus, que deveria morrer para livrar os pecados do homem, todo aquele conceito cristão que a gente conhece bem, é como se ela tivesse, tipo assim, o filho é meu, ele está morto aqui, mas eu entrego a Deus, né? Porque ele é filho de Deus, entende? Então tem todo esse simbolismo, tá, nessa escultura. Que por isso que eu digo, fala de Donatello, fala, mas vamos falar de Michelangelo, que Michelangelo é massa, entende? Então, por esses significados, ok? Então a gente termina por aqui e a gente se vê na próxima aula. Tchau!